Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na última aula sobre o Pentateuco, dentro dessa disciplina de panorama do Antigo Testamento. Já falamos lá sobre o livro de Gênesis, abordamos o livro de Êxodo, Levíticos, Números e agora, por último, nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio. Algumas curiosidades dentro do contexto do livro de Deuteronômio, assim como eu falei no livro de Números, o livro de Deuteronômio ele não deveria ser chamado como Deuteronômio. Deuteronômio é um texto, um tema que vai vir por causa da Septuaginta. Relembrando a Septuaginta, para você que não assistiu às nossas aulas lá de bibliologia, volte nas aulas de bibliologia e assista, que você vai entender que a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento original hebraico para a língua grega. Nessa tradução, se utilizando principalmente de acordo, né, com muitos do texto de Deuteronômio 17, 18, onde vai falar sobre a cópia desta lei, aí vai ser traduzida como uma segunda lei, né, muitas vezes por esses tradutores do hebraico para o grego. E aí vem a Vulgata Latina, que é a tradução dos originais para o latim, lembrando aí o período que a Igreja Católica teve uma grande hegemonia religiosa na história da humanidade, e com isso vai ter a tradução para o latim, que é muito próxima, que fica como Deuteronomium lá no latim. No português apenas faz uma tradução português do termo, do título, e fica como Deuteronômio. Deuteronômio significa a segunda lei. Mas qual seria então a tradução correta, né, se fôssemos pensar dentro do texto? A tradução mais correta, ela se encontra aqui na Taná. Estou com a Taná, que é a Bíblia em hebraico. Essa ela é hebraica e português. Ela tem um lado em hebraico e outro lado em português. Mas é uma Bíblia que eu já mostrei em algumas outras aulas. Ela possui todo o Antigo Testamento, tanto em hebraico quanto em português. E está aberto aqui justamente em Deuteronômio, um texto que eu vou ler daqui a pouquinho quando começar a falar do contexto desse livro. E o título mais adequado seria Hadevarim. Hadevarim são as palavras. Alguns colocam Relé Hadevarim, que seriam estas palavras ou aquelas palavras. Mas, de forma resumida, as palavras caberia bem, que é inclusive um termo que aparece várias vezes ao longo aí do livro de Deuteronômio. Outras questões que são importantes da gente pensar para esse contexto desse último livro do Pentateuco é que provavelmente quando esse Hadevarim vai ser escrito, esse livro de Deuteronômio, que é um livro de discursos de Moisés, nós conseguimos tirar 3 grandes discursos de Moisés dentro desse livro. A divisão desse livro é muito simples de ser feita, porque é um livro de oratória daquilo que Moisés relembra para o povo, daquilo que Moisés traz ali para o povo. Nesse livro também vai ser registrada a morte de Moisés e vai ser consolidado ali Josué como líder que vai suceder a Moisés. 2 capítulos que são meio paralelos, pensando em 2 livros do Pentateuco, é o capítulo 27 de Números e o capítulo 31 desse livro de Deuteronômio, porque vai falar sobre Moisés, né? Consolidando ali essa liderança de Josué. Josué quem viria suceder a Moisés após a sua morte. E tem uma coisa interessante, existem propósitos muito claros que a gente consegue identificar nesse livro. Um deles é que o foco dos discursos de Moisés era preparar o povo para a conquista de Canaã. Num contexto geográfico desse livro, esses discursos eles são ditos, né, eles são proferidos nas planícies de Moabe, quando o povo estava já de frente ali para Canaã. Então eles estavam já na entrada, né, estavam muito próximos de entrar na Terra Santa, na Terra Prometida por Deus. É um fechamento de todo o Pentateuco, da história que começa com a escolha desse povo lá em Gênesis, né? Passando pelo êxodo deles do Egito, através do livro de Êxodo, a instituição das leis, tanto em Êxodo assim como em Levíticos, o povo no deserto e aqueles diversos acontecimentos no deserto, registrados em Números, e agora vem essas palavras, esses discursos que Moisés vai proferir nas planícies de Moabe, já
na entrada ali da terra de Canaã. Existe uma curiosidade, por mais que Moisés tenha escrito a maior parte de Deuteronômio, a gente consegue perceber isso pelo conteúdo do livro, ou alguém escreveu o que Moisés falou, mas o fato é que a maior parte do livro são discursos de Moisés, mas o livro registra a morte de Moisés. Então, como o livro registra a morte de Moisés, Moisés não pode ter escrito todo o livro de Deuteronômio, uma coisa lógica, né? Alguém escreveu essas partes finais. O mais provável mesmo é que alguém compilou os discursos de Moisés e alguns acontecimentos posteriores ali a Moisés, acontecimentos mais próximos, e registrou e foi escrito aí o livro de Deuteronômio. Então, como primeiro propósito, preparar o povo para a conquista lá de Canaã, por isso que eles já estavam nas planícies de Moabe, logo a entrada, né, da terra de Canaã. O segundo seria apresentar os preceitos da lei, porém em termos práticos. Eu vou fazer uma divisão dos três discursos daqui a pouco e vocês vão entender por que é em termos práticos. Moisés começa relembrando o povo de Israel da história, desde o momento que eles saíram lá do Egito. Moisés relembra que aquela geração que saiu do Egito começou a murmurar, começou a questionar a Deus, e por causa disso nenhum deles iriam entrar, né? Eles já tinham morrido, nenhum deles entrariam na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Isso fica muito bem registrado lá no livro de Números, como nós falamos no último vídeo do panorama do Antigo Testamento. Outro preceito, outro propósito desse livro é dar a Israel algumas instruções e advertências. E aí Deuteronômio 28 fica famoso, né? Por causa das palavras que são proferidas sobre bênçãos e maldições. Muitas pessoas usam isso, principalmente dentro de igrejas neopentecostais, com o sentido de que nós conquistamos tudo o que nós queremos através das nossas obras. Mas a ideia ali não é essa. A ideia ali é mostrar as consequências do pecado para o povo e não propriamente focar em bênçãos materiais. Então, se o povo eles vivessem uma vida contrária àquelas orientações que Deus tinha dado para que o povo vivesse bem, eles iriam acabar colhendo consequências disso. Se o povo vivesse uma vida, trilhasse caminhos, escolhesse os caminhos bons, eles iriam colher os benefícios desse caminho bom que eles escolheram, e não propriamente envolve questão material, questão financeira. É uma interpretação errônea dos textos de Deuteronômio e também uma interpretação muito aí de acordo com a vontade daqueles que estão interpretando. E o último propósito que a gente consegue tirar, didaticamente, né, porque se formos interpretar o livro é possível tirar mais propósitos do que esses 4 propósitos que eu quis trazer, é o de estimular a lealdade do povo a Deus e à lei. Então, a palavra obediência, a palavra lembra-te, a palavra atenta-te, os verbos, né? São verbos que vão aparecer diversas vezes ao longo dos discursos de Moisés. Se formos dividir em partes, né, esse livro, como eu falei que a divisão dele ela é bem mais simples do que a divisão dos demais livros do Pentateuco, porque esse livro é um livro de oratória, são discursos de Moisés. Nós conseguimos tirar 3 discursos. O primeiro deles é Moisés fazendo o povo relembrar a história, fazendo o povo lembrar aquilo que Deus fez com eles desde que eles saíram lá do Egito. E esse povo constantemente se esquecia disso, né? E constantemente murmurava, constantemente questionava a Deus. Então Moisés relembra o povo de tudo que Deus fez por eles e traz o povo uma exortação ali para que eles venham obedecer a Deus. Isso pode ser registrado do 1º até o 4º capítulo do livro de Deuteronômio. Alguns colocam até o versículo 43, outros falam que ultrapassa, chega até o capítulo 5, mas é certo que do capítulo 1 ao capítulo 4, por volta do versículo 43, nós vamos conseguir observar esses registros de Moisés lembrando o povo a história que eles tinham vivenciado, principalmente no deserto e principalmente naqueles 40 anos no deserto, né? Como eu disse, esses discursos de Moisés é no último mês dentre esses 40 anos ali no deserto. O segundo discurso de Moisés já é lembrando a lei. É onde eu queria ler, ele vai do capítulo 4 até por volta do capítulo 28. Então é a parte mais densa, né? A parte mais
completa, assim, mais complexa e mais comprida dentro desse livro de Deuteronômio. E é esse um dos motivos do livro de Deuteronômio ser conhecido por muitos como a segunda lei ou a cópia da lei, porque tem muitos trechos onde Moisés faz o povo relembrar a lei, um memorial da lei de Israel. Eu queria destacar o versículo mais famoso desse livro, que inclusive é o credo do povo judeu, é o credo judaico, que é o capítulo 6, o versículo 4. E é interessante porque até a leitura em hebraico desse texto é muito famosa e muitas pessoas a conhecem pelo simples fato de ser o credo judaico de Israel, né? Que seria Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O que quer dizer tudo isso? E a gente consegue ler no português e entender a tradução desse texto, que é escuta Israel. O eterno é nosso Deus, o eterno é um só. Um chamado ao monoteísmo. Um chamado ao monoteísmo, existe apenas um Deus, e um chamado, uma exortação para que o povo não vivesse na idolatria. Esse é um dos pontos centrais do livro de Deuteronômio, que meio que vai fechar os outros livros, né? Se formos fazer uma comparação entre alguns trechos que existem em Deuteronômio e trechos que existem nos outros 4 livros que nós estudamos nessa disciplina de panorama do Antigo Testamento, nós vamos conseguir observar que há muito versículo que é bem semelhante quanto às palavras aqui em Deuteronômio, comparando-se a Êxodo, comparando-se a Números e comparando-se a Levíticos. Isso mostra o quanto que tem uma unidade nesse Pentateuco, né? Esse conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Não parando por aí, a última parte desse discurso de Moisés já vai ser fazendo o povo relembrar a aliança que Deus fez com eles e falando da importância da renovação dessa aliança. É um trecho pequeno, esse terceiro discurso, vai do capítulo 29 até o capítulo 30, e ele vai falar principalmente da aliança com a nova geração e com a posteridade, justamente porque aqueles que tinham saído lá do Egito, eles haviam morrido. Muitos falam que morreram apenas os soldados, né, os 600 mil homens lá acima de 20 anos que tinham sido recenseados lá no nível de números, por isso que chama números, né, na interpretação de muitos, porque tem essa contagem, mas não sabemos ao certo se foram só esses 600 mil ou se foi a geração inteira daquele povo que estava lá no deserto, que saiu do Egito e que viveu no deserto a caminho de Canaã. Então vai falar da renovação da aliança, que deveria ser feita de 7 em 7 anos, há várias interpretações sobre esse ponto também, mas o fato é que Deus chama o povo sim para uma renovação da aliança, e por último vai ter um prenúncio da infidelidade, da rebeldia do povo. Então olha que coisa engraçada, né? Dentro do Pentateuco, Deus vai trazendo várias instruções normativas e legais que o povo deveria seguir. Já falamos até sobre a divisão das leis, leis cerimoniais, leis civis e leis morais. Mas mesmo trazendo tudo isso, Deus ainda fala, esse povo vai ser rebelde, mesmo com tudo isso. Mesmo com tudo que Deus fez por eles no deserto, mesmo com tudo que Deus trouxe para esse povo, ainda assim, esse povo seria um povo rebelde. Por isso que na teologia cristã saudável, nós dizemos que é impossível o homem ser salvo pelas boas obras, porque constantemente o homem vai tropeçar, o homem vai falhar, o homem vai pecar. O homem não consegue fazer boas obras dentro da interpretação da teologia cristã bíblica e saudável, não da interpretação de heresia, né, que é tirar do contexto, interpretar do jeito que quiser, se Deus não lhe instruir. E a última parte, eu falei divisão em 3 partes, mas não é divisão em 3 partes do discurso, né? São 3 discursos de Moisés, relembrando do povo a história, relembrando o povo sobre a lei e relembrando o povo sobre a aliança e falando sobre a renovação da aliança. A última parte para a gente fechar esse vídeo, né? A última aula do Pentateuco, essa primeira parte do panorama do Antigo Testamento. Ela vai estar entre os capítulos 32 e 34, que são os momentos finais sobre a vida de Moisés. Momentos finais da vida de Moisés e a morte de Moisés. Esse livro vai terminar já com um contexto para o início do próximo livro, que é o livro de Josué. Encerramos então o estudo do Pentateuco,
Vimos os 5 primeiros livros da Bíblia de modo breve, um panorama, um contexto geral sobre o que cada um desses livros tem de mais importante. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e lhes aguardo na nossa próxima aula, onde nós vamos iniciar o estudo dos livros históricos, abordando o livro de Josué. Até lá!